Sejam todos bem-vindos ao canal. Poucas pessoas sabem disso, mas existe um código oculto nas letras hebraicas que vai muito além da linguagem humana. Algo que não foi apenas escrito, mas revelado. Algo que não apenas comunica, mas molda a própria realidade espiritual. E se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Existe um motivo pelo qual você está ouvindo estas palavras agora, porque a maioria das pessoas ainda está dormindo, presa à superfície dos textos, enquanto apenas aqueles que buscam a verdade começam a enxergar o que sempre esteve escondido. Desde os tempos antigos, os sábios de Israel ensinavam que o hebraico não é apenas um idioma, ele é uma estrutura viva de energia espiritual. Cada letra carrega um valor numérico, um som, uma vibração e um significado oculto. Na tradição da Torá, isso é conhecido como Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Quando abrimos o livro de Bereshit, Gênesis, encontramos algo que muitos leem, mas poucos compreendem. Está escrito que Deus criou o mundo através da palavra. Mas no hebraico original, a palavra usada não é apenas palavra, como entendemos, é davar, que também significa coisa, realidade, manifestação. Ou seja, aquilo que é falado se torna aquilo que existe. Quando você entende isso, sua visão muda para sempre. As letras hebraicas não são símbolos aleatórios, elas são forças espirituais organizadas. Cada Ahat, Aleph, representa o princípio, a unidade divina. Bet, a segunda letra, representa casa, estrutura, contenção. Por isso a Torá começa com a letra Bet, em Bereshit. Não começa com Aleph, e isso não é um detalhe, é uma revelação. Os sábios explicam que a criação não começa do absoluto invisível, mas da manifestação, da construção de um mundo onde o invisível se torna visível. Isso foi escondido da humanidade por muito tempo, mas aqueles que despertam começam a perceber que existe uma linguagem por trás da linguagem. No Evangelho de João, escrito originalmente em grego, encontramos uma conexão direta com esse mistério. A palavra usada é logos. No princípio era o logos. Mas logos não significa apenas verbo, significa razão divina, estrutura cósmica, inteligência criadora. Quando conectamos o logos grego com o davar hebraico, percebemos algo poderoso. A criação não aconteceu apenas com som, ela aconteceu com intenção, frequência e estrutura. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Cada letra hebraica possui um som específico, e o som é vibração, e a vibração molda a realidade. Na física moderna, já se entende que tudo no universo vibra em frequências, mas isso já era conhecido nas tradições antigas. Os hebreus sabiam que pronunciar certas palavras não era apenas falar, era ativar. Ativar dimensões espirituais. Por isso, o nome de Deus nunca era pronunciado de qualquer forma. O tetragrama, Yod, Rei, Vav, Rei, não era apenas um nome, era uma sequência de sons que representava a própria existência. Yod, o ponto inicial, a centelha. Rei, a expansão, o sopro. Vav, a conexão entre céu e terra. Rei, novamente, a manifestação final. Isso não é apenas teologia, isso é estrutura espiritual. A maioria das pessoas lê esses nomes como símbolos religiosos, mas aqueles que estão despertando começam a perceber que são códigos. Códigos que operam na realidade invisível. E talvez você esteja começando a perceber isso agora. Existe uma razão por que certas palavras têm poder. Existe uma razão por que orações, quando feitas com intenção correta, produzem efeitos reais. Não é apenas fé cega, é alinhamento. Alinhamento entre som, intenção e estrutura espiritual. Na tradição judaica, isso se manifesta na prática de Kavaná, que significa intenção profunda. Sem Kavaná, as palavras são vazias. Com Kavaná, elas se tornam forças criadoras. Isso separa dois grupos, os que apenas repetem palavras e os que entendem o que estão ativando. A maioria das pessoas ainda está no primeiro grupo, mas você foi chamado para o segundo. E isso não é sobre superioridade, é sobre consciência.
Quando você começa a observar as letras hebraicas, você percebe que elas também têm formas simbólicas. Aleph, por exemplo, é composta por 2 letras Iod e uma Vav no meio, representando o céu acima, a terra abaixo e a conexão entre eles. Isso é um mapa espiritual, um código visual da realidade. E quanto mais você mergulha nisso, mais percebe que nada foi escrito por acaso. Cada detalhe carrega uma camada de significado. Cada palavra é uma chave. E apenas quem busca a verdade consegue entender isso. Talvez agora você esteja começando a ver as escrituras de uma forma completamente diferente. Não mais como um texto antigo, mas como um sistema vivo de revelação. E isso muda tudo, porque quando você entende que as palavras moldam a realidade, você começa a observar o que você fala, o que você declara, o que você ativa. A Torá não é apenas um livro, ela é um código. E esse código sempre esteve disponível, mas apenas para aqueles que estavam prontos para enxergar. Se estas revelações têm abençoado sua vida, considere contribuir com o meu canal para que eu continue trazendo grandes estudos que vão transformar a maneira como você enxerga as Escrituras. Inscreva-se e desperte o sino das notificações para ser alertado das próximas revelações. E prepare-se, porque no próximo vídeo vamos revelar o nome que foi apagado das Escrituras e o poder que ele ainda carrega. Fique atento. O Código Hebraico Secreto. Pergaminho aberto com letras hebraicas brilhando em dourado. Fundo escuro com luz espiritual emanando espiritual. Figura de época, estilo Jesus ou sábio hebreu olhando para o texto. Efeito de energia ou frequência ao redor das letras.